Opa, Thaís! Salve, salve, Toledo! Eu sou o José Roberto de Toledo e esta é A Hora, podcast sobre notícias aqui no UOL. Eu sou Thaís Bilenque e toda semana a gente bate um papo sobre os principais assuntos do noticiário. E hoje está diferente, hoje tem entrevista da hora. Temos, e o entrevistado é o cientista político César Zucco, professor titular de Ciência Política e Políticas Públicas da Universidade Columbia, nos Estados Unidos. Muito bem-vindo, César Zucco. Tudo bem aí? Obrigada pela presença aqui, César. Obrigado pelo convite, Thaís. Obrigado pelo convite, Toledo. Estou aqui, vamos aproveitar essa horinha. Aqui onde, no caso? Dá para mostrar a janela aí, só para humilhar um pouquinho, não? Será? Tem certeza? Bom, tudo bem. Vamos lá. Humilhar não, tem gelo à beça, né? Não sei se humilha ou não. Olha só isso, cara. Tá branco que nem folha de papel. Tá muito frio? Hoje tá bom. Hoje tá 2 graus, eu acho. Tudo é relativo nessa vida, né? Tudo é relativo. Acima de 0 tá uma beleza. Ô César, você já deu aula na FGV do Rio, eu já dei aula em Princeton, e desde quando você está aí em Colômbia, em Nova York? Aqui sou recém-chegado, 3 semanas, 4 semanas, 4 semanas agora. Mas não sabemos por quanto tempo, né? Vamos ver. Mas por enquanto, 4 semanas e contando. E o que significa ser professor titular em Colômbia? É a mesma coisa que significa no Brasil ou não? A função é a mesma, você tem acesso aqui, obviamente, a mais recursos e mais recursos humanos, e a dinâmica das relações entre as pessoas é um pouquinho diferente, mas a profissão é a mesma. Tá trabalhando, é como sair de jogar na primeira divisão brasileira para jogar na Europa. É mais ou menos a mesma coisa. Tá certo, quase igual. Quase igual. Se o paralelo for fidedigno, é quase igual, e com muita ênfase no quase. As regras são as mesmas, o jogo é o mesmo, né? A maravilha que a gente tem esse atacante, centroavante, meu repertório futebolístico é quase nenhum, mas enfim, que bom que você está aqui para falar com a gente, né, dessa posição. Ô César, vamos começar falando nesse primeiro bloco sobre a eleição desse ano no Brasil, principalmente sobre a eleição presidencial. E eu queria começar fazendo uma provocação, se você me permite. Se eu não me engano, é um paper de 2014 seu, em que você mostrava, com base empírica, que o petismo tinha raízes mais fortes do que o lulismo, né? Não com essas palavras, mas enfim, estou fazendo uma tradução aqui para o jornalistês. 12 anos depois, aquela conclusão ainda se sustenta ou mudou alguma coisa? Na verdade, não é que necessariamente tinha bases mais fortes por si, né? Mas assim, em algumas dimensões, por exemplo, a quantidade de pessoas, obviamente, é muito mais gente que simpatiza com o Lula, simpatizava com o Lula, ou se interessava pelo Lula, acompanhava o Lula, do que pessoas que tinham conexão com o partido. Mas as conexões que tinham com o partido, as pessoas que tinham, que era um grupo menor, tinham uma conexão razoavelmente forte com o partido, e que essas pessoas, foi a primeira vez na história do Brasil que você tem um grupo significativo do eleitorado, primeira vez na história do Brasil, primeira vez na história do Brasil recente, que você tem um grupo que tem uma associação forte com um partido político, com uma ideia, e que quando você cria essa associação, você tende a não abrir mão dela, entendeu? Você pode até, eventualmente, simpatizar menos, parar de acompanhar, mas muito dificilmente você troca de lado. Então, para esse eleitorado, que nunca foi o tamanho do eleitorado do Lula, sempre foi menor, mas ele, de uma certa forma, ele estabiliza o eleitorado. O eleitorado não vai buscar opções para muito além daquelas que eles estão ali conectados. Então, essa identificação partidária, nesse sentido, ela é importante para vários aspectos, mas também porque ela dá uma certa previsibilidade no eleitorado brasileiro, e a gente não tinha isso, historicamente, teve muito pouco disso. Se isso mudou ou não mudou? Olha, se você considerar que o petismo sobreviveu à crise de 2016, 2013, 14, 15, 16, esse período, onde indicadores chegou ao nível mais baixo da série histórica de associação ao PT, e voltou, eu diria que essa conclusão permanece a mesma. Tem um eleitorado forte, que é uma porcentagem
que a gente varia um pouco da população, chegou a 10, chegou a 25, um pouco mais, do eleitorado que simpatiza com o PT e muito, muito dificilmente vai votar num candidato que não seja do PT ou vai votar, ou vai trocar de lado, entendeu? Então, de uma certa forma, acho que se mantém sim. E com algumas adições, né? Se a gente quiser falar das adições, a gente pode falar das adições. Por exemplo? Quando a gente começou a estudar o petismo no Brasil, que era uma novidade, né, porque a gente não tinha partidos com identificação no eleitorado, o foco sempre foi na identificação positiva, né? Eu gosto ou simpatizo com o PT em muito menor grau com outros partidos no Brasil. Então, quase todo mundo no Brasil que simpatizava com um partido era o PT. Isso historicamente, desde os anos 90 vem assim, vem num crescente, depois estabilizou ali na época da Dilma, caiu, mas sempre foi PT e todos os outros. O que a gente demorou a perceber, e foi perceber alguns anos depois, só, Toledo, esses primeiros papers aí do início da década 2014, 15, eram mais focados em PT, e depois a gente passou a checar a existência do antipetismo, tá? Isso muito antes de aparecer Bolsonaro. Então, o antipetismo, nos poucos surveys que nos permitem olhar isso para os anos 90 e 2000, é uma identificação partidária negativa que acompanhou a evolução do PT. Então a gente viu no começo o petismo, que é mais visível, né? Você tinha o Lula, você tinha as pessoas de vermelho, a Estrela, tudo isso em várias campanhas eleitorais, então todo mundo viu isso, e a gente demorou mais a ver que o segundo maior partido, ou o maior partido bem da época no Brasil, na verdade, não é nem o PT, é o anti-PT. E isso veio evolutivamente junto com a emergência do PT. Então, muito antes de aparecer Bolsonaro, muito antes de 2018, muito antes do Bolsonaro ocupar o espaço do antipetismo, esse antipetismo já estava ali. Ele significou coisas diferentes ao longo dos anos, mas ele cresceu como uma evolução do PT, foi par e passo. Era como se fosse a matéria que a Entendi. gente via e a antimatéria ali vindo. Então, assim, matéria e antimatéria. E o eleitorado brasileiro, então, ele é mais estável do que parece, tá? Porque a gente olhava ali e dizia, 20% das pessoas gostam de partido e o resto não gostam. Mas tinha mais 20% que não gostava. Então você tinha lá 40%, 50% da população, às vezes 60%, que está de um lado ou do outro. E isso veio no crescendo desde os anos 90, tá? Não é uma coisa que apareceu em 2018. Se eu entendi bem, tanto o lulismo ele é mais plástico do que o petismo. Falou bonito agora, hein, Thaís Bilenque? Plástico é fantástico, gostei, vou copiar isso Sanfona, daí. ele pode se expandir mais, mas ao mesmo tempo ele pode, de alguma forma, se enxugar um pouco mais também. E o petismo ele vai lá sempre um pouco mais estável, como você falou. O antipetismo é também mais estável do que o antilulismo? Existe essa possibilidade de correlação ou não? Então é interessante. Na verdade, essa comparação direta do petismo com o lulismo é um pouco... às vezes a gente acaba, talvez, forçando um pouco, porque tem algumas características que a gente mede para saber se o petismo é só uma resposta que o cara deu no survey ali, uma pessoa, ele ou ela, né? Ou significa alguma coisa. E assim, você dizer o que o PT defende ou não defende afeta o que as pessoas pensam, por exemplo. Muitas das pessoas se identificam como um petista, ou eles estão acostumados a ser chamados de petistas pelos outros. Então tem várias maneiras de você tentar ver se isso é mais do que só uma resposta, se é uma forma de identidade, tá? E para uma parcela substancial da população brasileira, aí 20, 15, 25 ao longo dos anos, o petismo é uma forma de identidade política. O lulismo, a gente já não tem tanta evidência, assim, às vezes é mais uma simpatia, o cara gosta ali do PT, mas gosta do Lula, mas não está muito claro, às vezes é uma coisa mais abstrata, não tem, não tem uma coerência necessariamente programática ou até mesmo ideológica mais clara para a pessoa. Então, às vezes é mais uma simpatia, uma intenção de voto. Agora, acho que aqui que eu consigo responder para ti é que no que a gente olhou, o antipetismo é muito parecido em termos de identidade política com o petismo. Ele faz as mesmas funções, ele só não tinha uma organização, o que é muito interessante, tá? Porque o PT, geralmente você tem esses atributos, né? Ele ajuda você a entender o que está acontecendo politicamente, você pega dicas do que você deve acreditar, o que você deve querer dar do seu grupo, né, da sua identidade ali do PT. E o antipetismo faz isso, já fazia isso antes do Bolsonaro, tá? Já era relevante para as pessoas que se declaravam antipetista saber conectar o PT porque eu sou contra aquilo ali, ou entender o que as outras pessoas como eu defendem. Então, esses atributos são muito parecidos. Então, se você pensar, o antipetismo é aquela coisa que tem nariz de porco, focinho de porco, rabo de porco, só não tem um grupo, só não tem um porco ali, tá? Porque não tinha um partido. E a gente até escrevia na época e dizia, olha, isso aqui é uma oportunidade perdida para o PSDB na época, ou para os partidos à direita do PT, porque tinha uma massa de pessoas ali esperando alguma coisa
ou disponíveis para ser contrários ao PT. E nunca tinha aparecido esse vínculo. O PSDB nunca fez essa função, tá? Primeiro que o PSDB não tinha uma identificação partidária, nunca tentou construir isso no eleitorado, era um partido um pouco mais de elite, tinha lá o Fernando Henrique com muitos votos, mas nunca teve um número grande de simpatizantes. E, interessantemente, uma parcela pequena dos PSDBistas só era antipetista, se declarava antipetista, e tinha muitos antipetistas que não eram PSDBistas, então nunca houve essa convergência, tá? A gente só viu essa convergência acontecendo ao longo de 2018. Você tem o Ibope perguntou, por diversas razões, foi um dos poucos, naquele ano, uma das poucas empresas de pesquisa que fez várias vezes a pergunta sobre partidos que você não gosta, né, sobre a antipatia, além da positivo. Fizeram 4, 5, 6 vezes naquele ano. E ali você vê um interessante... Essa figura eu acho linda, porque você tinha no começo de março... Eu tenho uma certa culpa nessa pergunta, viu, César? Eu sei. Então eu vou deixar você contar a história. Você tinha no começo do eleitorado, vamos dizer, 30%, 35% de antipetistas, e desses aqui, 4, 5% estavam votando no Bolsonaro, declaravam apoio para o Bolsonaro. E ao longo da campanha, eles todos convergiram para o Bolsonaro. Então, assim, não é que o Bolsonaro criou um antipetismo, ele ocupou o espaço onde os antipetistas desaguaram, e daí para frente adquiriu uma vida diferente. Mas o surgimento foi isso. Thaís, eu acho que se eu entendi bem, aí vamos ver se você entendeu a mesma coisa. O que o César explicou é que você tem, ao contrário do que muitas vezes se escreveu e se disse na imprensa brasileira, a política no Brasil há muitos anos é muito estruturada, tem dois lados, um lado a favor de uma força e outro lado contra essa mesma força, e, portanto, tinha um grau de previsibilidade grande. Quando eu digo que eu tive uma certa culpa naquela pergunta do Ibope, é porque a Márcia Cavallari, foi CEO do Ibope durante muitas décadas, e eu escrevi, o único paper científico que eu escrevi na minha vida foi com na verdade a Márcia escreveu, eu só assinei. Foi justamente para mostrar isso, que você tinha uma previsibilidade grande, era específico sobre a eleição paulistana de prefeito, você conseguia prever com altíssimo grau de certeza quem ia ganhar em qual distrito da cidade de São Paulo na eleição de prefeito, justamente porque era petista versus antipetista. Agora, César, você disse, então o Bolsonaro surfou essa onda que já existia do antipetismo e monopolizou isso desde 2018 para cá. E a gente está vendo agora um fenômeno, trazendo a eleição para os dados mais recentes, a gente viu as últimas pesquisas, as últimas rodadas de pesquisa, mostrando um crescimento muito rápido da candidatura do Flávio Bolsonaro, tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada, mostrando que o sobrenome, mesmo com o pai na cadeia, o sobrenome tem uma força muito grande e, aparentemente, mantém o monopólio desse antipetismo. É isso? Pois é. Aqui você está pedindo para um cientista social meio que prever o futuro ou falar do presente. Até o cientista social mais ou menos prevê o passado, tá? O presente a gente pode dar uns pitacos, o futuro é com vocês. Mas tem algumas coisas interessantes aqui, né? Então, primeiro tem um comportamento agora desse espaço antipetista, agora associado ao bolsonarismo, que tem um componente que parece bastante com um tipo de identificação partidária clássica, tá? Inclusive com essa, né? A troca da liderança e a manutenção do apoio. Coisa que no PT a gente não teve a chance ainda de ver, embora, assim, se você considerar que o Haddad teve 46% dos votos ali, também numa convergência rápida para os primeiros 37, 38, dá para dizer que teve um teste, o Lula estava vivo ainda, estava vivo, mas estava fora do jogo, mas está aqui, não foi substituído, né? Então você viu esse processo, e isso pode ser um exemplo disso do lado do Bolsonaro também. Por outro lado, isso não aconteceu ainda, né? A gente tem que ver o que vai acontecer até a eleição. Eu acho que ele vai fazer, vai herdar muitos dos votos do Bolsonaro, que é muitos votos do antipetismo, mas não está 100% claro ainda, não aconteceu ainda. Então, de novo, quando a gente vai falar de eleição, a gente às vezes a gente pode pensar estruturalmente no que vai acontecer na eleição, ou a gente pode pensar no que está acontecendo agora com as pesquisas de opinião, e a gente acaba sendo muito influenciado pelas pesquisas de opinião agora. Mas eu acho que é razoável o cenário onde ele vai fazer uma quantidade razoável de votos. Se eles não ganham, se a direita não ganha, aí é uma pergunta interessante. A direita, quer dizer, essa candidatura bolsonarista antipetista não ganha, é uma pergunta interessante, porque geralmente, o nosso entendimento até hoje, o que mantém esses movimentos é a organização, é a institucionalização, né? Então, assim, a gente tem outros papers onde mostra que ter uma estrutura partidária física, né, estar presente, diretório, tende a fazer diferença para o PT, na maneira que o PT se relacionou com as pessoas e adquiriu
pessoas simpatizantes, pessoas que se identificam com partidistas. O Bolsonaro está fazendo isso sem essa estrutura, né? Ele não tem essa estrutura, nunca fez, ele é meio anti-estruturante. Então isso é um caminho novo. Isso pode ser uma coisa da realidade nova, que você não precisa mais dessa organização. Pode ser uma coisa que vai acontecer que nem aconteceu na Primavera Árabe ou em outros movimentos, que você tem um movimento grande, ele dura uma geração, um líder, eventualmente passa para o próximo, e sem uma organização, sem uma institucionalização, ele desaparece. Tradicionalmente, a história é essa. Tá? Movimentos não sobrevivem, para além de seus líderes, sem a criação de uma estrutura concreta institucional. César, nessa análise tem espaço para um antipetismo não bolsonarista, também conhecido como uma terceira via, ou coisa que tal? Olha, o espaço tem. O espaço tinha antes, podia ter sido antes. Eu acho que essa era evidência de um certo fracasso na organização partidária da direita brasileira, era não ter aproveitado esse espaço antes. Podia ter sido construído uma opção, acabou que quem fez foi o Bolsonaro, não sei se fez propósito, por oportunidade, como é que foi, mas eu acho que o espaço está ali. Eu acho que nada garante que esse espaço teria que ser ocupado pelo Bolsonaro e não tem tanta evidência que a gente precisaria ter necessariamente o grau de polarização que a gente tem, porque isso é parte da maneira com que o Bolsonaro fez isso acontecer, né? Isso pode ser conjuntural. Então, sim, eu diria que tem espaço. Seria o tamanho? O problema é da coordenação, porque é mais ou menos da maneira que é muito difícil aparecer um outro candidato da esquerda, porque o PT tem essa organização, tem essa estrutura que monopoliza esse espaço. O Bolsonaro tem, só que o Bolsonaro tem isso sem a estrutura, né? Então a gente não sabe quanto que isso é um castelo de cartas, quanto que é uma coisa que vem do imediato agora, do fato dele ter esse nome, tanto que é outra pessoa que tem um nome dele, né? Os outros candidatos, assessores são pessoas que estão usando a mesma marca, exatamente o mesmo nome. Quanto que isso pode se carregar sem uma estrutura organizacional, gente para carregar o piano. Como é tudo virtual, muito virtual, isso pode ser duas coisas. Quer dizer, pode ser muitas coisas, mas pode ser duas coisas bem plausíveis. Pode ser a maneira que as coisas vão ser da agora para frente, sim, pode ser uma mudança. E aí, para a gente, olhando o passado não ajuda muito, né? Então, eu sou uma pessoa que olha mais para o passado para entender o presente, mas se for uma coisa radicalmente nova, é mais difícil da gente prever e entender. Agora, se for repetir padrões passados, sem uma organização partidária por trás, ou estruturante, com gente em todos os municípios, é mais difícil fazer. Agora, você tem um Milei fazendo algo parecido na Argentina, resta saber se vai durar. Se você olhar para o passado mais recente, você teve Correia no Equador, que também tinha um following super forte. Ele não exatamente construiu um partido, cara, saiu, deposto, tará, morreu, não tem mais nada depois. O Chaves construiu, tentou fazer ali, juntou o movimento dele, institucionalizou e ocupou o Estado de uma maneira muito particular, por isso sobreviveu para frente com o Maduro. Sem a estrutura, a gente não tem casos que permite que sobrevivem assim, né, só no virtual, né? Eu entendo que não dá para estudar o que não existe, né? Que não dá para fazer previsão justamente por isso. Mas, bancando aqui o advogado do diabo, o que a gente está vendo nas pesquisas é essa transferência de votos do pai para o filho, e para provocar o outro filho que depende do pai, é o Ratinho Júnior, né? Que inclusive aparece bem no potencial de votos, porque tem uma confusão do pai com o filho, né? Mas eu argumentaria que o bolsonarismo tem uma característica nova, que é essa organização virtual nas redes, que eu chamo de antissociais, porque eles têm ali os diretórios, digamos, deles são dentro das redes. Talvez essa estrutura virtual, não digo que substitui os diretórios físicos do PT, mas talvez se contraponha, não? Sim, eu acho que é uma hipótese, e assim, eu até sugeri, tem alunos de doutorado que estão fazendo projetos de tese para estudar esse tema, está começando a aparecer esse tema, as pessoas estão se perguntando, isso aqui é novidade que vai ficar? Tem sempre um risco, pode ser daqui a 2 anos a gente nem lembre, né, porque não ficou nada, é difícil saber. Mas é uma pergunta que a gente tem que parar para olhar com mais cuidado. Por exemplo, assim, o Milei é parecido com isso, de uma certa forma, porque quando ele apareceu e despontou, o argumento era, cara, esse cara não vai conseguir ter candidato em todos os estados ou todas as províncias, ele não vai conseguir eleger uma bancada mínima, porque ele não tem estrutura nenhuma, ele é puramente virtual. Eis que, assim, ele está indo melhor do que eu teria previsto, baseado na história da falta de instituições partidárias, na falta de uma estrutura física existente. É claro que ali tem um caso muito particular, ele está sendo financiado pelos Estados Unidos, né? Tem uma linha de crédito política estendida para ele, que facilita as coisas bastante, e ele está no governo.
Então, eu acho que convém lembrar também que o único partido que ganhou uma eleição estando na oposição no Brasil foi o PT, né? Ninguém ganha partido na oposição, porque assim, a eleição de 2018 não tinha governo. Fernando Henrique, em 94, quando correu, ele era a situação. Assim, ninguém nunca ganhou uma eleição sendo oposição. E em parte disso é porque, cara, você Fora o precisa PT. Fora o PT. Você precisa ter uma certa estrutura para fazer isso. Assim, você tem que estar em todos os lugares, você tem que conseguir dizer, meu cara não vai correr nesse estado, ele vai deixar o Ciro Nogueira correr, porque, afinal de contas, a gente tem um andar de cima que a gente quer eleger. Então, você tem esse tipo de coisa que só funciona como organização partidária. Tenta fazer isso dentro do ambiente bolsonarista. É muito mais difícil você dizer, ó, nesse estado aqui a gente vai abrir mão de um, nesse estado... Nem em Santa Catarina eles estão conseguindo fazer, né? Quer dizer, mais ou menos. Então, Fazendo, mas aí discutível. racha, né? Então assim, você ter essa capacidade de fazer o que a gente chama de log roll, né? Que eu apoio você agora, você me apoia depois, que tem vários nomes bonitos para isso, tem nomes mais feios para isso também, mas esse tipo isso aí exige uma certa organização que não é tão trivial de ter numa coisa quando você tem um estilo de movimento. Então, sim, eu não sei o que vai acontecer, tá? Mas é uma coisa nova, pode ser uma coisa nova que vai desaparecer. Se for uma coisa nova para ficar, é uma coisa que a gente vai estar discutindo nos próximos 10, 15 anos, entender como é que isso funciona. Vai demorar um pouquinho Quando para a for gente... passado, quando o presente for passado, eu te dou uma opinião. Tá certo. Bom, vamos fazer um intervalo agora e na volta a gente vai falar sobre uma outra especialidade do César, que é o chamado voto econômico, e saber se ele ainda opera milagres eleitorais no Brasil ou não. César, o voto econômico que ficou popularmente, né, conhecido e tal, era um voto que, basicamente, você chegava no ano da eleição e avaliava se o poder de compra da população ia bem, obrigado, né, se a inflação estava correndo o poder de compra ou não. Você tinha alguns fatores para examinar, olhar e projetar, de alguma forma, a influência desse voto, certo? As últimas eleições desafiaram esse conceito e o Lula, propriamente, insistiu numa noção, nesse conceito de voto econômico tradicional, digamos assim, né? E foi bastante criticado por isso, né? Ao dizer que um eleitor evangélico, por exemplo, também tem poder de compra. Ele também vai ao supermercado, então você tem que falar com o bolso dele e não com a fé. Explica pra gente se é isso mesmo e para onde que você está olhando ao falar de voto econômico. Olha, na verdade, eu acho que o Lula tá certo, tá? Já vou dizer isso com conclusão, começar pela conclusão. Ou tá certo principalmente, ele definitivamente não tá errado. Eu acho que eu acho que tem que dar um passo atrás e pensar o seguinte, a gente pode pensar em eleições, quem vai ganhar a eleição no ano que vem? A gente pode pensar dois caminhos para olhar o mundo, né? Um é olhar as pesquisas de opinião, o que as pessoas estão pensando agora, o que elas estão achando que vão votar, e essas pesquisas de opinião geralmente tem um certo barulho e tal, e eventualmente elas convergem para o resultado, que é o resultado da eleição, simplesmente porque você está medindo aquilo que a pessoa vai fazer ali no curto prazo. E você tem uma outra maneira de olhar, pensar em eleições, que é pensar com previsores mais estruturais. O que é isso? Então, sem olhar a opinião pública diretamente aqui, eu posso pensar, esse governo é um governo que daqui a 2 anos ele vai se eleger, ele vai se eleger seu sucessor, ou ele vai perder essa eleição. E, obviamente, faz mais sentido você pensar assim, num lugar como os Estados Unidos, que são dois partidos, mas mesmo em lugares multipartidários como o Brasil, a primeira grande pergunta é se esse governo vai ganhar ou não vai ganhar, né? Assim, obviamente, a quantidade de pessoas, quem são os candidatos, quantos candidatos de opção afeta a chance do governo ganhar? Claro que afeta. Mas, em maior grau, afeta se as pessoas querem reeleger ou querem continuidade ou querem mudança. Então, acho que essa maneira de pensar, a gente consegue olhar para as eleições passadas e entender esses agregados, como é que esses agregados preveem o resultado da eleição. Agora, antes de entrar no voto econômico diretamente, o fato de eu conseguir prever o resultado da eleição com agregados econômicos anteriores à eleição, não quer dizer que exatamente as pessoas estão olhando para esses agregados, tá? Uma coisa é a gente dizer, olha, esses agregados aqui afetam como as pessoas sentem, pensam, né, e afetam a eleição lá na frente, sem necessariamente fazer o caminho que é o caminho que cada pessoa ali, no indivíduo pequeno e micro, está decidindo. A pessoa não está abrindo jornal e olhando, a taxa de crescimento do Brasil foi 2,75, a inflação está em 0,5, então esse governo está bom, eu vou votar no governo. Não é isso, definitivamente, que está acontecendo. Mas a razão pela qual esses agregados tradicionalmente funcionam ou têm uma capacidade preditiva é porque elas captam coisas que as pessoas sentem. O que as pessoas sentem exatamente é uma pergunta super interessante, tá? Como é que a pessoa sente desemprego? Cara, o desemprego baixo ninguém sente, né? Não é notícia, não é um não evento. O desemprego você só sente quando alguém perto de você perde o emprego. Então o desemprego ele afeta, mas ele afeta de uma certa forma
Só por lá. negativamente. Só negativamente e só algumas pessoas. Então, às vezes, ele tá muito concentrado em algumas áreas, em alguns setores, e acaba não espalhando. Então, ele não tem uma transição automática. Inflação é uma coisa um pouco mais fácil de sentir, né? A pessoa não está pensando necessariamente no preço do tomate, mas ela sente que está faltando dinheiro no final né? Sobrando mês no final do salário. Então, mas os agregados captam essas coisas. Então, a gente, sem explicar o micro, a gente consegue prever razoavelmente bem. E sempre previu, tá? Então, assim, o voto econômico... A América Latina varia... O Brasil também tem uma variância econômica, de resultados econômicos bastante grande, e a gente prevê razoavelmente bem. A gente previa também popularidade, aprovação. E eu acho que eu concordo com vocês que hoje essa conexão está mais tênue, mas eu não consideraria o ponto que não existe mais e que não está mais acontecendo, tá? Tem várias coisas que podem estar acontecendo. Entre elas, pode ter um lag em alguns indicadores, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. O que é isso? Por exemplo, isso é uma coisa que a gente consegue intuir um pouco se pensar aqui no caso americano em particular, tá? Onde você teve um pico inflacionário logo depois da pandemia, teve o socorro, as pessoas receberam cheques, as pessoas ficaram em casa, passaram a gastar muito menos dinheiro, mais ou menos como no Brasil, mas foi mais intenso ainda. E logo em seguida, teve um pico de inflação muito alto nos Estados Unidos comparado com o que tinha tido antes, 7, 8%, uma coisa assim, foi um pico alto. Mas foi e voltou. Só que, no que voltou, os preços tinham subido. E a renda não continuou subindo. Então levou muito tempo as pessoas achando que estava com inflação, que os preços estavam caros, que estavam demorando a acontecer. E as pessoas, cara, a economia estava objetivamente indo razoavelmente bem, mas o Biden não conseguiu ganhar a Eu acho eleição. Desculpa fazer um parênteses, tem uma culpa, eu acho, da cobertura econômica. Porque a gente fala em taxa de inflação, quando a inflação caiu. A inflação caiu não significa que os preços voltaram ao preço que eram antes, né? O preço não diminui, não é deflação, né? Não é que diminuiu o preço, não. Ela subiu menos. Subiu menos. Ou seja, significa que se subiu, eu continuo gastando mais. Se ficou caríssimo e meu salário não subiu, vai continuar caríssimo. E aí tem um período de carestia que a pessoa começa a sentir. E nos Estados Unidos teve uma série de outras questões, as pessoas voltaram, conseguiram. O emprego não demorou a retomar e tal. Então você teve o indicador ali descolou, mas descolou por uma razão que faz algum sentido, tá? Então, assim, a gente pode ter vivido um processo parecido com esse no Brasil, pode. Eu acho que concedo que a popularidade do governo está mais baixa, ou a aprovação do governo está mais baixa do que deveria estruturalmente falando, tá? As condições econômicas não estão ruins, a aprovação está ali. Fraquinha, né? Não vou dizer que está péssima, mas está média baixa, né? Eu sei que o Toledo está acompanhando mais de perto esses números. Então, aí você vai dizer, bom, não tem mais voto econômico? Eu não diria isso, tá? Hoje, olhando para frente, o que eu imagino que vai acontecer? A economia vai andar de lado ou vai melhorar um pouquinho? Isso é piso para o governo. O governo está com o piso do voto aqui, da aprovação. Tendência a melhorar, vai ser uma eleição competitiva, provavelmente. O governo tem sempre algumas vantagens built-in, né? Quase sempre um presidente não precisa ter uma aprovação de 45%, 50% para se reeleger. Acho que na média, na época eu olhava isso com mais proximidade, depende como é que você mede, na faixa de 35, 33, depende de como é que a oposição está organizada, até um pouco menos de 40 você conseguiria se eleger, até porque nem todo mundo vota, tem gente que vai votar, que vai fazer... Não. O governo tem uma capacidade de chegar nas pessoas maior, ele pode implementar algumas políticas mais pró-cíclicas ou um ciclo político eleitoral, como o Bolsonaro fez em 2022. A economia estava melhorando ali, tá? A economia que as pessoas estavam sentindo veio melhorando no começo daquele ano e deu um pulo forte em outubro, novembro, com aqueles desembolsos todos de empréstimos da Caixa e mais gastos do governo. Tarde demais, né? Olha, eu diria, se a eleição fosse 2 semanas mais tarde, teria sido... E aí, o que é? Voto econômico? Assim, não dá para dizer que não importou, tá? Eu acho que a evidência ainda é que sim, e não precisa afetar todo mundo. Então, voltando para o ponto que eu comecei a falar e me perdi aqui, mas o evangélico, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. As pessoas que estão votando em temas não econômicos. É óbvio que vai ter gente que é menos sensível, como a gente falou no primeiro tema, né? Um petista muito dificilmente vai votar no Bolsonaro, ou no Flávio Bolsonaro, ou quem quer que seja. Ele pode estar desanimado, não ir votar, ele pode não sair para falar com o vizinho, ele pode não fazer alguma coisa assim se a economia estiver pior. Se a economia estiver bem, ele vai estar animado, ele vai arrastar mais os 2 ou 3 com eles. Então, não é uma contradição dizer que tem um eleitorado que é cativo de um lado, que é cativo do outro, que eu não sei se é o caso do evangélico, tá? Porque não é exatamente essa analogia, mas um eleitorado que é mais cativo, que tá mais, que tem um threshold, ou que tem uma ligação mais forte com um dos lados,
e isso ser compatível com o voto econômico. Primeiro, porque tem um grupo que não é afiliado, e esse pode swing. E segundo, que mesmo dentro desses grupos mais conectados, o nível de turnout, né, o nível de comparecimento, o nível de engajamento dessas pessoas varia também com as coisas estando bem ou estando mal. Então, se combina tudo isso junto, você não é incompatível você ter o eleitorado segmentado e ainda assim ter um voto econômico afetando a eleição no agregado. Veja se eu entendi bem. O voto econômico ele vem de uma memória do eleitor, né? Dos benefícios passados ou presentes, mas os fatores econômicos têm impactos diferentes. Então, desemprego só influencia quando é alto, ou seja, só influencia para baixo. Inflação também influencia negativamente e tem um efeito prolongado no tempo. Quer dizer, não precisa ter inflação agora, basta ter tido inflação ano passado, corroeu o poder de compra do eleitor. Se você não recompôs essa renda com aumentos de salário, talvez esse efeito se prolongue ao longo do tempo. O que o governo aparentemente previu é: bom, vamos aprovar Imposto de renda? imposto de renda, né, para a classe média. Isso vai ter um efeito de aumento na renda de quem ganha mais de 5 salários mínimos. Algum esquema de crédito para comprar táxi, para comprar Uber, moto, essas coisas que podem acontecer, né? Agora, aquilo que você foi o primeiro a medir cientificamente, que foi o impacto positivo do Bolsa Família na eleição de 2010, até na de 2006, mas principalmente na de 2010, hoje já está incorporado, não vale mais, é isso? Pois é, esse impacto veio caindo, né? O que a gente conseguiu medir em 2006, 2010, 2014. E aí teve a pergunta curiosa que era o que ia acontecer com o Bolsonaro, né? Com o auxílio emergencial. Ali ficou bem dúbio, na verdade, porque a gente viu um aumento agregado quando teve o aumento do Bolsonaro, né? Agregado na popularidade dele durante a pandemia, quando começou o desembolso de cheques, mas ali houve também várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo ali, né? E foi um programa super caro que pegou, sei lá, 70 milhões de pessoas, né? Uma coisa. No micro, não ficou muito evidente o tamanho do efeito. O que pode ser também porque o Bolsonaro era um cara que não era muito crível. Então, assim, de novo, faz sentido que isso já tenha sido incorporado, né? Agora, o que eu acho que importa mais, quando apareceu o Bolsa Família e a gente conseguia achar o efeito, é porque você tinha uma situação onde você não tinha uma renda e de repente você passa a ter, né? Você tem um aumento sensível da renda. Então, acho que você está apontando para um elemento aqui que é essa combinação toda de fatores econômicos, a pessoa não está estudando isso aí, não está ouvindo, não está pensando sobre isso, ela está sentindo. Então, o que que faz a pessoa sentir? Cara, se o Bolsa Família fosse um aumento agora gigantesco no Bolsa Família, acho que as pessoas sentiriam esse aumento de renda, e a gente podia debater se é a renda, se é o Bolsa Família, mas no final das contas teria um efeito econômico, tá? Aqui nos Estados Unidos eles usam geralmente o Real Disposable Income, que eu acho que é uma medida que a gente não tem muito claro no Brasil, até porque a gente tem muita informalidade, eu não sei se a gente tem uma equivalente. Então, no final das contas, é isso que a gente quer saber. A pessoa vai sentir bem quando tiver podendo viver a vida dela com uma certa plenitude e geralmente isso indica, isso requer uma certa proficiência econômica, né? Ter dinheiro, né? Ter dinheiro para poder comprar comida. Eu não entendi. Você acha que se tiver um fator econômico para mudar o cenário, vai ser a reforma do imposto de renda? Basicamente, essa é a novidade que pode mudar as coisas. Não, não, não. Na verdade, eu estou pensando o seguinte: é um pacote de coisas que possivelmente, assim, tem um estrutural que não está ruim nos indicadores, né? Mas as pessoas talvez ainda estejam sentindo a carestia do ano passado, do ano retrasado, quando a inflação estava mais alta. E tem algumas possibilidades do governo fazer as pessoas se sentirem com mais dinheiro nesse ano. Se você pensar, quase todo governo faz alguma coisa desse tipo, tá? O Bolsonaro fez daquela maneira bem clara e abrupta em 2018, e você tem provavelmente uma previsão de que vão ter algumas coisas acontecendo nesse ano. Então, eu acho que você soma várias delas, acho que nenhuma delas é uma bala de prata, tá, nesse sentido, mas com uma economia não piorando ou melhorando levemente, e com alguns programas ou algumas políticas que podem acabar gerando mais dinheiro na mão das pessoas, ou de alguns segmentos do eleitorado, né, o isenção do imposto de renda não afeta todo mundo igualmente, né? Ela nem afeta todo mundo, né? Acho que ela afeta realmente aquela parcela ali do 2 a 5 salários mínimos mais, não sei se vocês já viram alguma projeção de quem vai ser afetado, que é um eleitorado meio difícil para o PT, né? É aquele eleitorado que é um pouco melhor, que está um pouco acima tá ali 2 a 5, né? Que está um pouco acima, não são os mais pobres, que tendem a ser votar mais para o governo Lula, e que são um pouco mais
críticos do governo, né? Então, se esse pessoal tiver um dinheiro a mais na mão, pode ser significativo. Tá? Eu diria que o intervalo é de 5 salários mínimos até 50 mil por mês, né? Porque esses vão pagar mais. Agora, também pode ter um outro efeito, porque se essas pessoas começarem a consumir mais, aumentar a demanda, pode ser que tenha um aumento de preço. E aí. Mas né? aí o lag, mas aí que tá, a inflaçãozinha no final agora, quem vai sentir é depois, né? Então, assim, no preço, pouco de inflação no perto da eleição, em geral, tanto quando começa a inflação, geralmente é sinal de economia mais acelerada, né? Então, no primeiro momento, ela aparece quando as pessoas estão animadas, né? Bom, a economia continua sendo um motor importante, só que a gente ainda não sabe dizer quanto e como. Porém, tem uma novidade que a Thaís chamou a atenção, que eu quero voltar. Se a gente pega as pesquisas, o eleitorado evangélico é o que tem o maior diferencial de voto entre o Lula e os demais candidatos. É o que ele está mais atrás, disparadamente. Se só tivesse eleitor evangélico no Brasil, o Lula jamais se reelegeria, né? Sendo um pouco exagerado. Mas você já mostrou em outros papers que a direita saiu do armário no Brasil. Antigamente ela era envergonhada e se dizia de centro, tanto que a imprensa continua chamando o que eu chamo de arenão de centrão, quando na verdade sempre foi a direita, né? Isso muda o cenário eleitoral, o fato de você ter uma direita. Tem outro paper que eu acho o máximo, que vocês provaram, que um estudo, se não me engano, entre microempresários, mostrando que o antipetista conhece melhor as políticas públicas do PT do que o petista, para criticar, né? Ou seja, essa direita orgulhosa de ser direita muda a eleição? Assim, sempre teve um candidato, nas eleições presidenciais brasileiras, a gente sempre teve uma direita contra a esquerda, né? O que eu acho que muda, o que tem agora, que não tinha antes, é esse apelo de, mais programático, puramente ideológico e de construir uma certa ligação do eleitor com o campo da direita, que isso a direita brasileira nunca fez antes, né? Até o Fernando Henrique não era exatamente direita, centro-direita, né? Agora em retrospecto não se diria. O PSDB nunca teve esse engajamento com as pessoas, diretamente com as pessoas, para tentar criar uma ligação de forma de identificação partidária, criar um partido de massa, né? Um partido que é elites e também grupos seguindo. A gente tem agora esse fenômeno acontecendo, que é um fenômeno que, nesse sentido, é novo, tá? Quem fazia isso sempre foi a esquerda no Brasil, a direita nunca fez. Então, para a gente, ele parece muito novo, porque a gente não tinha visto isso. Outros países têm uma direita mais programática, ideológica. O componente religioso é interessante, porque se você parar e pensar como é que os partidos tradicionais europeus se formaram no início do século XX, você vai ter os partidos de esquerda se acoplando a organizações sindicais e os partidos de direita se acoplando a organizações religiosas. A história de partido é geralmente organizar os organizados, tá? Mobilizar os organizados. Então, nesse aspecto, esse seria o lado que né, mostrando que é uma complementaridade àquela outra conversa que a gente estava tendo no começo, que o Bolsonaro não tem uma organização partidária per se. Então tem. Se o paralelo é com as igrejas, tem. Exatamente, o ponto é esse. O que ele tem, o que ele pode ter, ele pode estar aproveitando a estrutura que existe, que a estrutura que existe colocada à disposição dele são igrejas. E igrejas hoje são praticamente fortes porque, cara, não tem nenhuma outra organização social quase hoje em dia, né? Os sindicatos não existem muito, muito fracos, outros tipos de organização mais do mundo real. O que existe no mundo real, no final das contas, são igrejas. Então, se você conecta uma coisa a outra, essa, na verdade, pode ser a estratégia, mais até do que a estratégia puramente virtual de redes, tá? As igrejas em si também já estão mais virtualizadas, então pode ter um espaço para variações que a gente não consegue prever, mas isso sim faria sentido do ponto de vista de construção de partido que possa vir a permanecer a mais longo prazo. É claro que essas igrejas do mundo mais evangélico, mais pentecostal, eles são um caso curioso, porque elas são igrejas que não são parte de uma organização única, né? Elas são muito fragmentadas. Então é curioso você usar uma estrutura tão fragmentada e conseguir fazer uma unificação delas. Isso realmente é uma questão organizacional super interessante. Quando a gente fala de igrejas ali da Europa, geralmente eram igrejas evangélicas mais tradicionais ou mesmo católicas, que tem uma certa organização, uma certa hierarquia que era mais fácil de mobilizar, né? Então, assim, eu acho que esse é o protopartidismo
da direita é isso. Acho que isso é uma novidade e isso é interessante e tem bastante poder de ficar. Ainda mais considerando que a igreja não paga imposto, a igreja tem uma série de proteções, então você tem um mundo ali meio bem fecundo para ser aproveitado para fazer isso. E a aproximação do Bolsonaro até hoje com a igreja evangélica se deu mais por determinadas correntes mais midiáticas do que uma organização social de base evangélica mesmo, como as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus nunca se associaram ao bolsonarismo como a Universal, por exemplo, ou a Assembleia do Malafaia, que é uma só, né, especificamente. Então, ele também tem uma estratégia um pouco ruidosa, e aí outros partidos políticos acabaram usando essas brechas que ele deixou para se firmarem. Eu cito, por exemplo, o Kassab, que com o PSD trouxe o Cezinha de Madureira, e com isso toda a Assembleia de Deus de Madureira, né? Então, assim... Veja bem, é um recurso super útil na construção de partidos políticos. Você tem uma estrutura, pessoas já organizadas, são pessoas que elas já saem de casa, elas já vão à igreja, elas já se reúnem com as outras pessoas. Então, muito do que elas têm que fazer, elas já estão fazendo. E você, acopla em cima. O PT fez muito disso com os sindicatos. É muito análogo, né? Se você pensar, se tinha dentro do PT o grupo de sindicatos, o grupo de estudantes, o grupo de... Cara, são pessoas que já estavam pagando o preço da ação coletiva, já estavam participando de alguma coisa, e você traz elas para dentro da umbrella. A diferença é que o PT conseguiu realmente botar uma marca, unificar as pessoas ali com base em policy primeiro, depois uma certa identificação. Isso aqui, se a pessoa vai deixar de se sentir evangélica para se sentir parte desse outro partido, isso aí é um processo um pouquinho mais complicado, mas a matéria-prima é essa, que está disponível, né? E isso aí eu acredito mais no poder de sobrevivência de uma organização construída dessa forma do que puramente virtual, tá? Agora, posso estar errado, né? Posso ser só um cara do mundo analógico e o mundo virtual é o que vai dominar daqui para frente. Thaís, a gente vai poder saber se o César estava certo daqui a uns 10 anos, quando quem sobreviver politicamente for a Michele Bolsonaro e não o Flávio, né? Olha só, olha só. Ou então, sei lá, ou então, sei lá, o Cezinha de Madureira, ou o próprio Malafaia dar um golpe de Estado no bolsonarismo. Não, Cezinha Madureira vai estar otimamente vivo. Kassab vai estar, a gente sabe que ele vai estar. Isso a gente já pode cravar, o resto é que a gente tá... Os outros, como é que é? Eles passarão, nós passarinho, né? Sei lá. Bom, vamos fazer um intervalo e, na volta, vamos falar um pouquinho sobre eleição parlamentar e sobre o comportamento do Congresso, porque o César faz parte de um grupo de pesquisadores que já há quase 40 anos pesquisam a opinião dos parlamentares, deputados e senadores brasileiros, e está para sair a 10ª rodada dessa pesquisa esse ano, e a gente vai torturar o César para ele soltar algumas novidades em primeira mão aqui para o ouvinte de uma hora. César, conta pra gente o que é essa pesquisa que vulgarmente a imprensa chama de BLS, né, que é Brazilian Legislative Survey, e desde quando ela é feita, o que ela mede, quem são os entrevistados e, claro, o que você vai contar de novidades sobre ela nessa nova rodada que está saindo agora. Então, essa pesquisa foi um projeto que o meu colega Timothy Power, que é professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele começou isso em 1990. E é uma pesquisa razoavelmente artesanal, tá? Não tem um nome em inglês, mas ele é super comum. A gente faz uma enquete com parlamentares. Por que eu digo enquete? Porque ela não é exatamente, não tem uma amostragem, porque é muito difícil fazer uma amostragem com essa população pequena, mas a gente procura garantir que as respondentes sejam de todas as regiões, mais ou menos em proporção ao tamanho das regiões, sejam de todos os partidos, ou não de todos, mas de quase todos, mais ou menos em proporção aos partidos, a representação dos partidos no Congresso. Então ela acaba tendo uma amostra que ela não é representativa do ponto de vista estatístico, mas ela é representativa do ponto de vista de região e partido. E a gente faz o Tim começou isso em 1990, uma vez por legislatura, então a gente foi ao campo ano passado para a 10ª legislatura, então cobre 40 anos de Congresso, embora seja 35 anos desde a primeira, né, que é uma vez por legislatura. Então, várias perguntas são repetidas, as perguntas são novas, tem algumas perguntas que estavam em todas as ondas, outras perguntas são mais recentes, então esse ano a gente tem bastante coisa sobre meio ambiente, tem algumas coisas interessantes, tem coisas sobre sistema de governo, tem questões de valores, aborto, casamento gay, coisas desse tipo assim. Ou seja, tem tudo pouco, tudo pouco. Dê as notícias aí, o que
Ao longo desses 40 anos, dessas 10 legislaturas, o que mudou, que é estrutural, mudança estrutural dentro do parlamento brasileiro? Bom, a gente tem uma pergunta sobre preferências sobre o sistema econômico, né? Se você preferia um modelo de economia mais de mercado ou mais estatal. Essa é uma pergunta que está desde o início, e ela fazia assim, inclusive veio de outra pesquisa, inclusive, que foi feita pelo um outro colega, antes ainda, na época da Constituinte. E essa é uma pergunta que a própria pergunta já é meio anacrônica, né? Mas essa você vê uma convergência muito forte, desaparecimento de qualquer pessoa que preferia um sistema econômico estatal e um crescimento muito forte de quem prefere uma prevalência do mercado e com mais gente no equilíbrio ou com o Estado regulando alguma coisa do mercado. Mas você teve uma mudança claramente para posições mais liberais na economia, né, que são posições mais à direita, isso é muito marcado ao longo do tempo. Outras coisas são interessantes, como, por exemplo, a gente tinha uma pergunta lá atrás, o Tim tinha, lá em 90, uma pergunta sobre o artigo 142 da Constituição, né, que hoje é GLO, mas na época do debate constituinte era sobre o poder moderador. Sobre a capacidade de intervenção dos militares. Exatamente. Então, os termos, você vai lembrar que os termos do debate na época não eram exatamente GLO, era quase um poder moderador, né? Essa era a discussão da época. GLO é a garantia da lei e da ordem, aquelas operações em que Exatamente. as forças militares assumem a segurança de uma área, de uma região. E aí e isso é uma pergunta que a gente parou de fazer nos metade dos anos 90, porque ela não fazia muito sentido mais. E voltou agora, né? E voltou nos últimos anos, porque ela voltou à pauta. E agora, qual que é a cena? Como eles respondem? É bem ideológico, tá? A pessoa da direita apoia bastante a existência do artigo e ou seja, a inferência é da sua possibilidade dos militares garantirem a estabilidade aqui em alguns casos. A esquerda é bem mais cética, isso é mais ou menos esperado. Mas tem perguntas interessantes como, por exemplo, assim, se o ministro da Defesa deveria ser um civil ou não. Necessariamente. A direita acha que não. Então você tem várias questões muito interessantes. Acho que uma coisa que eu nunca tinha parado para olhar e que agora está muito marcado é que primeiro, tanto esquerda quanto direita concordam que o legislativo ganhou poder em relação ao executivo nos últimos anos, né? A gente está vendo isso e ambos os lados concordam. E ambos os lados concordam que isso foi por ações do legislativo e não por fraqueza dos presidentes. E é bastante homogênea essa concordância, tá? 70%, 80% acho que foi o legislativo que foi lá e buscou de volta suas atribuições. O interessante é que a direita hoje é muito mais pró-legislativo e a esquerda é pró-executivo. Então a esquerda defende medidas provisórias, por exemplo, hoje, bem mais do que a direita. A direita defende mais o sistema parlamentarista, que já quase é um sistema parlamentarista, mas eles acham que talvez satisfeitos com essa situação. Então é interessante que o desequilíbrio ou equilíbrio ou a reorganização da relação entre os poderes também virou uma questão ideológica hoje com quase tudo. Tá? A gente estima a ideologia dos parlamentares de outras formas e quase todas as perguntas no survey hoje em dia altamente separam esquerda de direita. Então, além de serem mais pró-legislativo, eles também são mais individualistas, eles são menos pró-partido. Eles acham que o legislador tem que votar mais com o que acredita, são contra fechar a fidelidade partidária, embora, que é muito interessante, né? Porque a direita, nas mídias, é muito hoje em dia, de manter manter em linha. Mas os parlamentares acham que eles têm que votar com a convicção, não com o partido, são muito céticos em relação a fechar a questão, que é interessante, e defendem o sistema eleitoral de lista aberta, que também é mais individualista. Então, temos uma direita parlamentarista e individualista, ou seja, é interessante, né? Porque o parlamentarismo sem partidos é uma coisa... É uma contradição, né? É uma contradição, mas que é mais ou menos o que a gente tem, né? Então, assim, você vê que... Vocês fizeram uma pergunta na legislatura anterior? Perguntou, e tá ficando mais... Já vinha nessa tendência, mas a direita tá ficando mais... A esquerda e a direita tá mais alinhado com o legislativo e executivo agora do que antes, mas vem crescendo, assim. Sei. Isso reforça um pouco essa impressão que a gente vem acumulando ao longo dos últimos anos de que o sistema político está realmente se reorganizando de outro jeito, né? E parece que tem muita gente confortável com isso é interessante. A aparência que dá é que a direita está confortável, é isso que eles querem, porque se eu olhar as preferências deles, é mais ou menos na direção que a gente está indo, né? Que é bem interessante isso. A impressão que eu tenho, olhando... Até isso fez até um podcast sobre o Arthur Lira, que personificou essa mudança, né, de polaridade, não de polaridade, mas de força do executivo, do legislativo em relação ao executivo. Mas a impressão que eu tenho é que
como o PT começou a ganhar muita eleição presidencial, a maneira que o antipetismo encontrou de garantir uma contraforça, um contrabalanço aí, seria aumentar a força do legislativo e meio que cortar as asinhas do executivo no fisiologismo, que era através da você poder ou não executar as emendas parlamentares. Uma vez que você transforma as emendas parlamentares em execução obrigatória, você tangeu significativamente o poder do executivo de gastar né, passar dinheiro, transferir dinheiro para os projetos dos parlamentares. Eu tenho a impressão que, no fundo, a chave é a mesma, né? É uma reação ao petismo. Eu acho que sim, eu acho que é mais fácil você, dado que mesmo no auge do poder numérico do PT no Congresso, a direita sempre foi muito maior, né? Então é óbvio que a direita, os partidos que a gente chama de direita, que não necessariamente se elegem porque são direita, mas essas pessoas, esses parlamentares, eles têm uma chance de sobrevivência alta, se bem olhando o passado, né? As pessoas estão aí desde sempre. O PMDB na época, agora os outros partidos ali mais do meio, sempre, ainda mesmo no auge do Lula, dominavam o Congresso. Então, de uma certa forma, é mais fácil você se fortalecer o espaço que você sabe que você vai controlar, né? Eu acho que isso é interessante. E agora, é interessante também que esquerda e direita, com cada vez mais, isso é uma coisa bem no crescente, todo mundo concorda que os eleitores querem clientelismo. Como assim? Não, a gente tem uma pergunta que a gente faz, a pergunta é a seguinte, embora não seja desejável, é mais ou menos isso, né? O eleitorado, os eleitores demandam clientelismo. Eles querem isso. E a concordância com isso, que era na 2013 na faixa de 50%, hoje está em 75%, e em todos, esquerda e direita, todo mundo acha que o que o povo quer é pork, é clientelismo. Embora, assim, clientelismo não é exatamente mesmo igual a emendas, tá? Mas as emendas são um atalho para clientelismo, né? Geralmente, né? Assim, a gente Mas usa vocês isso. exemplificam o clientelismo Não, ou é eles sabem o que é. genérico? Tem uma palavra que eles sabem o que é. Mas é perguntado de um jeito que não é que se você faz clientelismo, não é se você participa. Ninguém está se entregando aqui. É perguntando o que os eleitores, o que eles acham que os eleitores esperam. E eles acham que sim, isso é esquerda e direita, tá? Os eleitores acham, os políticos acham que os eleitores querem, os políticos eleitos. E se a gente olha o que aconteceu com as emendas parlamentares, é a comprovação prática de que isso. Agora, que é uma contradição mais interessante ainda, que eu acho que só faz a gente pensar um pouco sobre o que as pessoas estão pensando de verdade, porque tudo isso aqui é o que eles estão dizendo, tá? Então a gente tem, né? Eles são políticos profissionais e eles estão dizendo muitas vezes o que eles acham que a gente quer ouvir. Mas passou a haver uma convergência muito forte ao longo dos anos. A gente tem uma pergunta que é fiscal, né? Se você acha que a gente deve endereçar questões fiscais aumentando imposto ou cortando gasto, né? E é uma escala. E a convergência é forte pro lado do cortar gasto, tá? Mais de 60% eu acho que deve cortar gasto. Pouquíssimas pessoas hoje em dia dizem que a gente vai resolver o problema fiscal aumentando imposto. O que é interessante, né? Porque todo mundo quer pork, todo mundo quer emenda e todo mundo quer cortar gasto. Então, assim, interessante. Eu também quero. Parece um pouco uma conveniência deles, cara, ter 100% conveniência para os parlamentares defenderem isso, porque a inversão que se deu é que agora o ônus de vetar a emenda é do presidente da República, né? Antes, o presidente da República tinha o bônus de aprovar, eventualmente, a emenda de alguém, de algum deputado ou senador. Agora, ele tem o ônus de ter que vetar bilhões em emendas, que os caras pegam cada vez mais, e o Eduardo Cunha, que é o artífice dessa mudança, quem começou com isso tudo, falou: ah, não, tranquilo, se o Lula vetar, não faz mal, a gente faz todas as emendas serem impositivas, inclusive as que hoje são discricionárias. Então, assim, eles estão com uma faca no pescoço, enfiando a cada legislatura um pouco mais e usando o discurso, pelo que você diz, e eu interpreto rapidamente, instantaneamente aqui, usando o discurso de que é o que o eleitor quer, né, que as emendas chegam nos rincões do país, lugares onde o executivo não alcança, para justificar, né, no fundo, essa mudança de organização de forças mesmo. Não, exatamente. E interessante é que esse governo vetar, né, tá criando conflito entre os poderes, e se não vetar, está criando déficit, né? Então, entra em contradição com os princípios dos parlamentares, né? Só para tentar, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa hora, mas qual análise você faz dessa mudança? Porque
essas transformações que você descreveu através da pesquisa, como a Thaís muito bem apontou, tem um paralelo perfeito com o que aconteceu na prática, né? Eles não só acreditam nisso, como eles agiram para que isso se tornasse realidade, diminuindo o poder do executivo, aumentando o poder do legislativo. O discurso liberal ficou preponderante tanto nos projetos que são aprovados, etc. Essa relação, do ponto de vista estrutural e da manutenção da democracia como sistema, foi para o bem, para o mal, ou não tem a ver categorizar se é positivo ou negativo? Olha só, acho que a evidência do que está acontecendo, é uma coisa a gente tentar entender o que está acontecendo, outra coisa é entender se é para o bem ou para o mal, né? Eu acho que tem alguns problemas, tem alguns problemas que podem ser problemas de viabilidade operacional mesmo, tá? Então, quando você tem um congresso onde as pessoas são mais individualistas, né? Você tem menos capacidade de articulação, por definição, menos capacidade de... E é um negócio coletivo, né? Então, sem uma articulação, sem lideranças que comandem os seus comandados de alguma forma, que tenham a confiança deles, o processo de discussão, o processo de barganha vai ficando muito difícil. Então, a minha sensação, e agora é totalmente anedótica, tá? De alguém que circula periodicamente no Congresso, mas eu não vou sempre, mas eu vou periodicamente fazendo essa pesquisa. Então, você vai vendo algumas mudanças interessantes e você tem tido muito pouca atividade parlamentar tradicional hoje em dia. Esse ano foi um ano que foi muito difícil para a gente fazer a pesquisa. Esse ano é 2025. Perdão, ano passado. A gente geralmente fazia no primeiro semestre só e não foi possível, praticamente, porque muito pouca sessão, muita sessão cancelada em cima da hora, sessão Muito remota. interessante. E assim, a gente não achava os deputados e os senadores. E os próprios parlamentares não conseguiam, desculpa, os próprios assessores não conseguiam falar com eles. E eles não conseguem falar um com o outro. Então, assim, a atividade que era de parlamentar, né? E você tinha, mesmo no passado, quando eu conseguia entrar no plenário, você tinha às vezes lá um pinga-fogo, um cara xingando o outro, reclamando, mas depois os dois saíam pro cafezinho do lado e iam lá discutir o cafezinho atrás do plenário ali, resolver o problema e eles sabiam que estavam falando pro show, mas que tinha uma atividade parlamentar, né? De conversa, de acerto sendo feito. Eu não vi nenhuma evidência dessa atividade parlamentar mais essa vez, e ela vem diminuindo. Você vê gente no debate, no corredor, cada um segurando um celular, falando pro celular, tá? Tá os dois um do lado do outro, eles não estão nem se xingando. Eles estão xingando pro celular. É uma coisa meio surreal, tá? E isso, assim, isso obviamente é um extremo de uma caricatura, mas isso é uma cena comum hoje em dia na Câmara, enquanto que você vê pessoas de lados diferentes puxando um pelo braço para ir numa conversada, ficou muito raro. Então, assim, não quer dizer que não tem. Além disso, tem a fragmentação que eu não acho que é em si um problema, mas que gera uma quantidade de líderes, todo mundo é líder de alguma coisa, e isso dificulta o andamento das coisas. Então, você tem a quantidade de proposições sendo votadas, e aqui também, isso é uma coisa que daria para medir, mas eu não medi, tá? É anedótico. Eu lembro de sessão, no passado, 50, 60 projetos sendo avaliados numa sessão. Hoje você tem sessão com um ou dois. E aí começa a primeira, para, e aí dá uma confusão e o negócio não anda. Então, assim, tem um custo, tá? Eu não sei quão sustentável esse modelo é do ponto de vista puramente prático, operacional do Congresso. Tá andando, o Congresso está feliz, pelo jeito, pelo tudo indica que sim, mas a atividade parlamentar não está sendo executada. Então, acho que isso Thais, aí é a um gente ponto negativo. podia lançar um indicador novo. Você podia ir lá uma vez por mês na Câmara e perguntar para o cara do cafezinho quanto foi consumido de café. Se a gente notar que está caindo o consumo de café no cafezinho do plenário, a gente vai chegar à conclusão que a quantidade de conversas diminuiu e, portanto, o caos se aproxima. Ou hipótese aqui de pesquisa, ou a quantidade de uísque na madrugada aumentou e a conclusão é a mesma, caos para cima. É o indicador da pizzaria do lado do Líquido. Pentágono à la brasileira. Né? Isso, é a pizzaria. Pode ser. Mas você diria que, assim, dá para extrair alguma conclusão sobre a estabilidade do sistema democrático no Brasil com base no comportamento e nas respostas dos parlamentares, ou é pedir demais? É pedir demais. A gente não tem nenhuma pergunta sobre o judiciário, me arrependi loucamente de não ter pensado nisso. Essa se tivesse, eu falaria aqui também, que seria muito interessante. Mas tem outros colegas trabalhando Agora, você nisso. falou uma coisa que eu fiquei pensando, você falou que vocês fizeram uma bateria de perguntas sobre meio ambiente.
Eram todas novas? Tinha alguma que já tinha sido feita no passado para comparar? Então, tem uma que a gente já faz há 4 edições, 20 anos. E é uma pergunta simples, que é um trade-off forçado entre priorizar a economia sobre o meio ambiente ou levar em consideração o meio ambiente para crescimento econômico. E o meio ambiente está na pior posição de 20 anos. Vem caindo as Uau! posições pró-ambientais. No geral, as posições, 4, 5 perguntas ambientais incluía petróleo, agribusiness, crescimento global, eram variadas, tá? O interessante é o seguinte, é muito alinhado com a ideologia, né? Então, obviamente, a direita é mais anti-ambiental e a esquerda se diz mais pró-ambiental, mas quando você olha em petróleo, por exemplo, 65% da esquerda, apesar da direita ser mais, a esquerda é a favor da prospecção de petróleo e aproveitar todas as oportunidades de prospectar petróleo. Você tem um campeão nacional, Petrobras, é um problema para a esquerda ali, que não é um problema, é uma questão que desvia do ambiental. E a direita, todo mundo de novo, todo mundo é a favor do agribusiness, a direita é mais, né? Ninguém no Brasil quer falar mal do agribusiness, a esquerda é um pouco mais cética, mas ainda favorece. Então, quando você pensa que a direita tem a agribusiness como campeão nacional e a esquerda tem a Petrobras, o meio ambiente não é tão surpreendente que o apoio ao meio ambiente esteja no ponto... Quer dizer, o apoio ao meio ambiente. Naquela pergunta do trade-off entre meio ambiente e economia, ela está no ponto mais... Vem caindo e está no ponto mais baixo, acho que está 65, 33. Ou seja, não é muito auspicioso, não é muito auspicioso a situação do meio ambiente. Mas essa pergunta explica a aprovação do direito de prospecção de petróleo na margem equatorial, né, perto da foz do Amazonas. Todo mundo é a favor. E aí, Thaís, que você vai fechar essa entrevista com uma pergunta chave de ouro? Qual é a pergunta? A gente vai ter eleição parlamentar e no momento em que o Tarcísio deixa de ser candidato, César, os partidos, né, que estavam tendendo a orbitar na gravidade dele, mudam de estratégia. Então, eles deixam de priorizar a eleição nacional para priorizar suas bancadas na Câmara e no Senado, fazendo palanques regionais e tirar o melhor benefício que eles podem de cada estado, mesmo que isso inclua se aliar ao PT num e ao PL no outro. Qual que é a expectativa do resultado disso que você tem, com base no que está lá, de parlamentares, né, nesta legislatura, na composição dessa legislatura, sendo que a prioridade vai ser a reeleição deles, ou pelo menos a manutenção e crescimento dessas bancadas, né? Você consegue projetar o que vem, qual é a cara da próxima legislatura? Pois é, tradicionalmente o PT sempre teve essa questão, né? O PT sempre topou abrir mão de alguma mais preeminência legislativa em prol dos seus candidatos nacionais, principalmente, mas em alguns estados-chave. Então, eu acho que não tem muito como desviar disso, embora seja um risco muito grande para o PT, né? Porque o governo Lula é um governo defensivo, é um governo que não tem 171 cadeiras cativas, ou seja, não é um governo que conseguiria se defender do impeachment sozinho no mundo, mas muito difícil, né, chegar a 171 à esquerda. Então, dado isso, você tem um jogo que é o seguinte: se você tentar ir para 171, o número é ruim, mas é esse mesmo. 172, que a 172, maioria é vamos mais lá. um. Se você tentar 172, você teria que fazer uma estratégia legislativa muito mais forte do que o PT está disposto a fazer, porque ele tem que eleger o presidente. Então, eu acho que vai ser muito parecido com o que está aí. O PT talvez marginalmente melhor, mas lugares onde até poderia ir melhor, vai ter esse trade-off, vai ser isso que vai ser usado para atrair pedaço do PP, pedaço do PSD, ou talvez o PSD todo, não sabemos, esses partidos que vão fazer bastante diferença. Então, assim, a gente tem, e essa parte está bem em equilíbrio, né? A gente tem mais ou menos, não tem uma variação tão grande ao longo do tempo. A gente vai ter que ver o tamanho da fatia bolsonarista, que pode vir a ser menor, até porque teve esses partidos de centro-direita, ou os de direita não puros, vão abrir algum tipo de aliança com o PT. É possível que você tenha que não tenha esse PL expandido que você teve da última vez, né? Eu acho que, até porque o governo não tem, o governo não tá, o Bolsonaro não está no governo, alguns daqueles nomes fortes do ministério que se elegeram senadores não concorrem esse ano, né? São senadores, então não vão correr no Senado de novo. Então, vai ser interessante. Eu acho que talvez o Centrão fique maior ainda. Acho que essa é a minha previsão mais Opa,
Faz sentido, interessante. Ô, Thaís, eu vou entregar o César aqui, e o César está viajando, ele está lá em Nova York, hoje é o último, está saindo para o aeroporto já, né? Pegamos ele, nós estamos atrasando o voo dele, e ele vem para o Brasil com a desculpa de fazer uma pesquisa científica, mas ele vem para o carnaval, é claro, né? Agora, a pesquisa, se eu entendi bem, ô César, é que samba dá mais voto para a esquerda do que para a direita, é isso? Olha, a gente até está coletando dados sobre o affair aqui da Academia de Niterói, no Rio de Janeiro, né? Sobre o samba enredo do Lula, mas isso é uma coisa mais experimental que a gente está fazendo. Mas tem uma pesquisa interessante, quer dizer, estou achando interessante, que a gente recolheu, que outras pessoas já tinham coletado, as letras de todos os samba enredos de todos os tempos, né? Que estão disponíveis. A gente até achou alguns que ninguém sabia que existiam, mas a gente achou. E a gente estava olhando, a gente queria olhar anos 70, porque anos 70 ainda não tinha uma nacionalização do carnaval, e você tinha eleições locais no Rio de Janeiro, né, no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro também para senador, para deputado, etc. E tal. Então o que a gente estava olhando era se participação, se está próximo à escola de samba, afetava os resultados eleitorais pró-anti-regime, porque tem uma conversa, né, se o carnaval é pão e circo para cooptar as pessoas, ou o carnaval é resistência, é organização social. Essa é uma dúvida, né? Não é uma dúvida. São duas interpretações possíveis do que é atividade carnavalesca no Brasil, mas atividades culturais em geral em outros contextos. E o resultado de um aluno de pós-graduação que fez esse trabalho comigo, o Caio Gonçalves, inclusive, que está agora doutorando, que a gente fez esse trabalho juntos, a gente catou voto na urna, no nível da urna, no Rio de Janeiro, em papel, sabe, foi um trabalho de arqueologia quase super interessante, e a gente achou, olha, lugares próximos de escola de samba votavam 2 a 3% a mais para o MDB em relação à arena, e se fosse uma escola que tivesse uma tradição de ter sambas enredos mais progressistas, mais resistência, com mais conteúdo afro, essa quantidade subia de voto. E então você tem um efeito que é o efeito de proximidade, que pode ser um efeito só de organização social, de você estar engajado na sociedade, que te dá um efeito. E se essa escola é uma escola que tradicionalmente tem sambas mais progressistas, resistência, esse efeito é bem maior. Então você tinha parece. Agora, isso não quer dizer que era esquerda, né? Que era anti-regime. Então você tinha uma situação ali onde a gente não consegue separar se isso é uma coisa de esquerda ou se era uma coisa antiditadura, né? E na época as duas coisas eram convergentes, então é difícil saber. Então eu não iria tão longe quanto dizer que eu meto o voto na esquerda, mas ele dá uma contrabalançada, digamos, é mais resistência do que cooptação, isso é o que parece ser. Nós conseguimos demonstrar que a hora também é carnavalesca, mas sem saída política. Muito bom. Tá certo, mantemos o foco. Exato. Foi a vez da política no carnaval. Exatamente. Bom, César, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Acho que deu para a gente aprender bastante sobre como analisar a política e a eleição. Legal, César. Prazer te ouvir aqui. Foi ótimo. Obrigada. Valeu. Até a próxima semana, Thaís Bilenque. Até, Toledo.